Boa tarde, turma. Nós vamos iniciar aqui mais uma aula de física do terceiro ano. Hoje nós iremos falar sobre potencial elétrico e a diferença de potencial. Tá? São dois conceitos muito importantes no ramo da física chamado de eletrostática. E esses conceitos eles são fundamentais para as aulas que nós iremos ter posteriormente, tá? Então, vamos ficar atentos aí para poder compreender direitinho os conceitos. Antes de falar sobre potencial elétrico, nós vamos fazer aqui uma analogia com o potencial gravitacional, tá? Esse potencial gravitacional que é mais fácil da gente entender o conceito de potencial gravitacional, porque nós temos mais facilidade de visualizar no nosso dia a dia o potencial gravitacional. Então a gente vai partir dele para podermos compreender o potencial elétrico, tá? Então, potencial gravitacional. Observando aqui essa figura, vocês vão perceber que qualquer objeto, quando ele está em uma certa altura, a tendência dele é se deslocar, certo? De um ponto mais alto para um ponto mais baixo, certo? Isso porque isso acontece porque existe uma diferença de potencial, certo? Essa figura aqui, esse objeto aqui, ó, ele está num plano inclinado. Você vai observar que o objeto está na posição A. Ele está na posição A e ele vai para a posição B, certo? Então ele se desloca de um potencial, que no caso é um potencial maior, localizado no ponto A, ele se desloca no sentido do potencial menor, que está localizado no ponto B, certo? Então essa figura aqui ela é para a gente ilustrar essa situação, para nós compreendermos que o potencial gravitacional ele é justamente isso. É uma grandeza que está associada a um ponto, certo? Dentro do campo gravitacional. Tá? Vocês estão observando que tem aqui algumas linhas, umas linhas verticais apontando para baixo, que essas linhas estão indicando o sentido do campo gravitacional, certo? Esse campo gravitacional ele aponta para baixo, tá? Então, isso significa que o potencial ele é maior na parte de cima, certo? E ele é menor na parte de baixo, ok? O potencial gravitacional ele diminui de acordo com as linhas de campo gravitacional. Se as linhas estão apontando para baixo, isso significa que o potencial ele vai diminuindo no mesmo sentido que vai diminuindo as linhas de campo gravitacional, tá? Então, o objeto ele tende a se deslocar de um ponto que tenha um maior potencial gravitacional para um ponto em que existe um potencial gravitacional menor. A gente vai perceber que isso também acontece com as cargas, tá? As cargas elas tendem a se deslocar de um potencial maior para um potencial menor. Outra coisa importante também aqui em relação ao potencial gravitacional é que no ponto A eu tenho uma energia também que aparece aqui, que é a energia potencial gravitacional, certo? Então eu tenho no ponto A a energia potencial gravitacional, ponto A, e no ponto B eu tenho a energia potencial do ponto B, certo? Em relação a essa energia potencial gravitacional, que nós já sabemos até como calculá-la, basta você multiplicar aqui a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Então, o que isso significa? Significa que a energia potencial ela depende de quem? Depende da massa
da gravidade e da altura. Quanto mais alto tiver o objeto, mais energia potencial gravitacional ele vai ter armazenado, certo? E assim, quando um objeto é deslocado de um ponto A para um ponto B, como é o caso do exemplo, nós vamos observar também que quando ocorre esse deslocamento de A para B, nós vamos ter uma energia que vai ser transferida para o objeto, devido à diferença de energia potencial. Então, essa energia que é transferida para o objeto, ela é chamada de trabalho. Tá? O trabalho vai ter um trabalho vai ser realizado, certo? O trabalho vai ser realizado para deslocar a carga do ponto o objeto, né? O objeto do ponto A até o ponto B, certo? Então, para calcular esse trabalho realizado aqui, nós vamos efetuar aqui uma subtração entre as energias potenciais gravitacionais. Energia potencial gravitacional no ponto A menos a energia potencial gravitacional no ponto B. Quando eu faço essa continha aqui, olha, essa subtração, quando eu faço o cálculo dessa diferença, eu estou calculando na verdade quem? O trabalho realizado. Tá? Estou calculando aqui o trabalho realizado. Esse trabalho realizado corresponde à energia que é transferida para o objeto, devido à diferença de altura que eu tenho entre o ponto A e o ponto B. Isso é muito semelhante com o que vai acontecer em relação às cargas, tá? Antes de falarmos aqui sobre o potencial elétrico, é bom a gente relembrar o conceito aqui de força elétrica e como é que ele acontece. Olha, vimos que a força elétrica sob uma carga positiva age no mesmo sentido do campo elétrico, enquanto que sobre uma carga negativa age em sentido oposto. Isso está representado aqui na figura. Você observa que eu tenho aqui uma carga fixa, uma carga Q fixa. Essa carga Q é a carga que gera o campo elétrico, tá? Se é uma carga positiva que está gerando o campo, nós já sabemos que o campo elétrico gerado aqui, ele é um campo elétrico de afastamento. Olha aqui a setinha aqui indicando o sentido do vetor campo elétrico. É um campo elétrico de afastamento. Se a carga Q fosse uma carga negativa, o campo elétrico seria de aproximação. E a setinha aqui no caso, a setinha indicando o campo elétrico, ela seria em sentido contrário, né? Ela estaria apontando nesse sentido aqui, ó, certo? Mas não é esse o caso. A carga que nós temos aqui é uma carga positiva, portanto, o campo elétrico gerado por ela é um campo elétrico de afastamento, certo? E aí, nesse campo elétrico, conforme a figura, tá? Nesse campo elétrico, se eu colocar uma carga de prova, que é essa carga Q minúscula aqui, ó. Se eu colocar uma carga de prova positiva, vai aparecer entre essa carga de prova positiva, certo? Carga de prova positiva, que é essa aqui na cor azul, tá? Vai aparecer entre a carga de prova e a carga fonte, a carga fixa, vai aparecer uma força de repulsão, tá? Essa força de repulsão está sendo representada aqui pela setinha vermelha, ó. Força de repulsão, tá? Por quê? Nós já conhecemos já o princípio da atração e repulsão e sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, ok? Então, entre essas duas cargas positivas vai aparecer uma força de repulsão. Essa força ela é no mesmo sentido e direção do vetor campo elétrico. Por outro lado, se nós colocarmos aqui nesse campo elétrico uma carga de prova negativa, certo? Colocarmos aqui uma carga de prova negativa, o que ocorre? A gente vai lembrar mais uma vez do princípio da atração e repulsão. E aí eu vou ter aqui nesse caso cargas de sinais opostos. Uma carga positiva, que é a carga fixa, certo? E uma carga
de prova negativa. Então, entre elas vai aparecer uma força de atração, tá? Por isso que a setinha aqui da força agora está apontando para a carga fixa, certo? Porque elas vão, a força que vai aparecer aqui vai ser uma força de atração, beleza? Outro ponto fundamental a gente compreender é saber como calcular essa força. Como calcula-se a força? Levando-se em consideração o campo elétrico gerado pela carga fixa, tá? E a carga de prova. Então basta você multiplicar aqui, ó, para calcular a força elétrica entre a carga de prova e a carga fixa. Basta multiplicarmos aqui a carga de prova vezes o campo elétrico, o módulo do campo elétrico. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar o valor da força elétrica. Só lembrando que eu posso fazer esse mesmo cálculo de força também usando a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb que diz que a força eletrostática é igual a constante eletrostática vezes o módulo de Q1, certo? Que seria no caso a carga fixa, módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Q2 nesse caso seria a carga de prova, tá? Isso aqui tudo dividido pela distância ao quadrado. É uma outra maneira que você pode usar para poder calcular o valor da força eletrostática entre duas cargas. Tudo bem? Então, já que a gente relembrou aqui como é que a força ela aparece aqui dentro do campo elétrico, devido à presença das cargas, nós vamos avançar. Então, potencial elétrico. Gente, vamos lembrar que no início aqui da aula eu falei sobre o potencial gravitacional, certo? E aí, eu quero só relembrar mais uma vez que lá no potencial gravitacional nós temos a presença de um campo gravitacional. E os objetos que possuem massa, eles sempre se deslocam de um potencial gravitacional maior, que no caso é um potencial gravitacional que está a uma maior altura. O objeto que possui massa, ele sempre vai se deslocar do potencial maior para o menor, tá? É assim que funciona. Em relação às cargas, nós vamos perceber que é muito semelhante, tá? As cargas, elas vão se deslocar de um potencial maior para um potencial menor, mas com uma observação muito importante que vocês precisam saber. Quando se trata de cargas elétricas, elas vão se deslocar do potencial maior para o menor, contanto que eu tenha, nesse caso, uma carga de prova positiva. Se a carga de prova for negativa, aí vai ser o contrário. A carga de prova negativa, ela tende a se deslocar do potencial menor para o potencial maior. Não esqueçam dessa observação, tá? Olha só o que tem aqui na figura. De forma semelhante ao caso gravitacional, o potencial elétrico decresce no mesmo sentido das linhas de força. Então, o que isso significa? Significa que o potencial elétrico ele vai diminuindo à medida que você vai se afastando da carga, tá? Ou seja, quanto mais distante da carga fonte no caso, aqui a carga fonte é essa carga aqui, ó, a carga Q maiúscula, certo? A carga fonte. Quanto mais distante você estiver, aliás, quanto mais distante a carga de prova, certo? Quanto mais distante a carga de prova estiver da carga fonte, menor será o potencial elétrico, tá certo? Não esqueçam disso, por favor. Energia potencial elétrica. Vamos, aqui eu fiz nesse slide aqui eu fiz uma pequena